Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Fra Jorge, sou professora de inglês e coordenadora pedagógica aqui da Intensivos Americana, escola de idiomas no interior de São Paulo. E hoje vou bater um papo com a Tati, né? Oi, Tati, tudo bem? Olá, boa noite aqui, boa tarde aí para você. Sim, né? 4 horas de diferença, né? É, E a gente vai falar um pouquinho como que é morar na Inglaterra, como que a Tati decidiu que ia mudar de país com a família inteira, porque ela foi com o marido, foi com o filho também. Onde que você está morando aí, Tati? Bom, Gabi, eu moro em Birmingham. Birmingham é a segunda maior cidade da Inglaterra. Uhum, Primeiro é Londres, depois Birmingham, depois Manchester. uhum, legal. E a gente vai falar também sobre o Vini, né? Que agora é músico aí na Inglaterra, que é o filho da Tati. E aí depois a gente vai deixar o link também dos vídeos aí que o Vini gravou para vocês poderem assistir. Tati, vamos Legal. começar então nossa entrevista, nosso bate-papo, falando como que foi a sua decisão, o que que te motivou a mudar do Brasil para a Inglaterra? Uhum. Então, nada é por acaso, né? Independente da sua crença, da sua fé. Eu não tinha, nunca havia pensado em mudar de país. Uhum, Mas meu esposo acabou recebendo um convite para estar atuando aqui na Inglaterra, e por conta também do Vinícius, né, que o Vinícius tem baixa visão, ele tem uma doença degenerativa na retina, uma doença que não é tão comum, na verdade, assim, ela não é comum mesmo, né, uhum, tem muito poucos estudos e poucas pessoas que possuem esse tipo de doença, então, isso pesou muito a nossa escolha de estar mudando para um outro país, né? E uhum, aí veio, né, a Inglaterra, né, um lugar que eu não tinha conhecido ainda, uhum, nem eu, nem meu esposo. Nós, quando pensávamos em passear para outros lugares, né, nós sempre pensávamos em outros países, né, nunca pensamos em passar um tempo na Inglaterra, né? uhum. E estamos maravilhados com a cultura, com o modo de vida. Ah, eu não tenho o que falar, porque eu acho que eu já sou ao contrário. Quando eu tenho a oportunidade, assim, de ter férias ou de pensar em viajar, eu quero ir para o Reino Unido. Ah, eu quero ir para o Reino Unido. Então, assim, duas vezes que eu estive aí, eu posso dizer que eu não conheci nem 0,00%, né, do que... eu ia falar actually, já ia começar a falar inglês, não. 0,001% eu não conheço, porque assim, a cultura, a história, né? Acho que os Uhum, monumentos históricos, os castelos, é tudo muito bem conservado. A cultura realmente é uhum, muito diferente, então eu tenho muita vontade até de passar uma temporada aí novamente. E de todas as uhum. vezes que eu tivesse a oportunidade de tirar férias e viajar, eu iria todas as vezes para o Reino Unido. Todas as vezes. Aqui, assim, tem muitos lugares maravilhosos. Não se resume só a Londres, né? Uhum. Tem outros lugares, outras vilas bem pequenas, com população pequenininha, mas, assim, maravilhosas, assim, a cidade, os Uhum. espaços muito bem conservados. Uhum. É muito bonito. Assim, tem coisas muito, por exemplo, em Londres tem coisas modernas e tem coisas antigas, tudo muito bem assim preservado mesmo. É. E nessa questão de tecnologia, então é muita coisa misturada, na verdade, né? É uma mistura de moderno com antigo, com castelo, com museu, com tecnologia e realmente a natureza também. Então você vai aí, né, para o countryside, aí para o interior Isso. da Inglaterra, você fica estupefato de tão bonito que é, né? É fantástico, é Uhum. fantástico. Tá bom, Vale muito a Tati. pena. Agora, então, a gente estava falando que o que motivou foi esse encontro, então, de oportunidades, né? Então, o Vini, ele estava terminando o ensino médio, né? Mas ele não tinha terminado o ensino Isso. médio no Brasil. E o seu marido, ele trabalha com o quê, Tati? O meu marido, ele é engenheiro, né? Uhum, E ele recebeu esse convite dessa mesma empresa que ele já atuava no Brasil para uhum, estar atuando aqui.
né? E após esse convite, ele precisou até esperar por um período, porque aqui não é tão vai lá e mora e tá tudo ok. Tem umas regras que precisam ser seguidas, né? O emprego precisa estar colocado por um período para ver se eles não encontram uma outra pessoa daqui que possa estar realizando esse tipo de profissão, né? Realizando esse tipo de trabalho. E, né, precisou fazer a prova também do IELTS. Né? Então, assim, após todo esse processo, que deu certo, aí que nós viemos. Então, assim, não foi uma coisa rápida. Recebeu hoje, amanhã já está aqui depois de 15 dias. Sim. Teve um período, né, de espera. Sim. O legal para quem estiver assistindo esse vídeo também, como você comentou que seu marido é engenheiro, eu conheço vários engenheiros, né, que estão morando em outros países, inclusive também tem um colega nosso que eu tenho um vídeo que está morando na Irlanda. Então, se você é engenheiro, se você fala inglês muito bem, se você faz uma certificação internacional e você passa, a chance de você conseguir um bom emprego é muito grande, né? Sim, Agora, se você não tem um inglês muito bom, aí já dificulta um pouco, né? Aí tem que realmente, se o seu sonho como engenheiro é mudar do país, é melhor começar a já dar uma estudada, né, para poder... Exatamente. Olhar as vagas, mesmo estando no Brasil, né? Sim. Estudar inglês. Isso. Então, foi assim, mas começou com então a oportunidade aí para o seu marido, e aí você comentou que o Vini ele tem a baixa visão, né? Então, o que aconteceu? O que motivou mais você nisso tudo? Ou você ficou muito chocada quando o seu marido falou, não, vamos mudar de país? Como que foi seu sentimento? Foi assim, de oportunidade, né, para que tudo acontecesse, ou foi um choque? Não, foi de oportunidade, porque embora eu já tivesse um trabalho, né, já estivesse consolidada na minha profissão aí, tinha algo que precisava, especialmente para o Vinícius, né, porque infelizmente no Brasil nós ainda estamos caminhando com a relação com as pessoas que possuem algum tipo de dificuldade, sabe? Algum tipo de dificuldade. Eu também. E a oportunidade acabou meio que casando, porque o Vinícius, ele começou a estudar inglês desde os 5 anos. E aí, aos 15 ou 16, ele finalizou uma coisa bem interessante, que eu gosto de citar. Quando nós mudamos para cá, o Vinícius já estava fluente. E você não precisa mudar de país, né, para poder tornar-se fluente. Porque o Vinícius fez todo o estudo dele de inglês, estando no Brasil e convivendo com pessoas brasileiras. Sim. Não há essa necessidade. Eu acho que isso é muito... fora para tornar-se fluente, não. Não. Eu acho que depende muito da exposição à língua. Então, assim, por exemplo, o Vini, ele estudou vários anos, né, inglês, e, além de tudo, ele, né, concluiu o curso de inglês, ele participou das aulas ativamente, então eu acho que ele conseguiu ter sucesso aí nessa questão de cursar até o avançado, né, até a fluência aqui no Brasil. Mas isso tudo demanda tempo. Então, acho que porque ele era criança e depois... E assim, ele ia uma vez por semana só, né? Então, assim, por isso que ficou assim, nossa, estudou tanto tempo, mas era uma vez por semana, né? É normal. Então, né? Mas então, aí ele já mandava muito bem no inglês. E como que foi para ele essa questão de mudar? Ele gostou bastante? Ficou entusiasmado? Nossa, ele ficou muito, mas muito contente mesmo. Porque nós já tínhamos planos do Vinícius estudar algum tempo fora, né? Fazer um intercâmbio, né? Nós já vimos trabalhando isso com ele. E assim, ele ficou tão feliz que até meu esposo comenta, se alguém desse algum tipo de problema, seria eu. Porque... por não falar, né, por estar mudando, ser novo, porque para ele foi assim, ótimo, e ele ficou muito contente,
de fazer essa transição. Então, ele não teve problema nenhum. Quando ele chegou na escola, ele foi entrevistado para ver como estava o nível dele de inglês, se ele precisaria de uma pessoa para que auxiliasse ele nessa questão. A professora que aplicou o teste, a prova, falou assim, não, ele tem inglês muito bom, embora com sotaque americano, mas tudo bem. Ela falou que em um ano a gente transforma, a gente ajusta esse sotaque dele para o britânico. A convivência também, ele vai conversar com os amigos, com os colegas, aí ele vai acabar... Na verdade, ele já tá falando inglês muito britânico, porque eu assisti o vídeo e já tá bem legal já. Hoje, ele tá falando melhor até que o meu esposo, sem dúvida, mas é porque é por causa desse contato mesmo com a escola, né? Então, assim, deu um up, né, bem interessante mesmo, né? E aí, como que foi essa transição? Então, você havia comentado que ele terminou, então, o ensino médio aí, né? Teve que fazer alguns créditos de diferença do Brasil, porque as matérias são diferentes. E aí, como que foi essa transição? Porque hoje ele é músico aí, né? Então, como que aconteceu tudo isso? Então, quando nós chegamos aqui, ele precisou, digamos que ele fez um ano a mais, se comparado, né? Se a gente for pensar assim, ele fez um ano a mais, e aí ele escolheu 3 matérias para cursar, para poder entrar na faculdade. Como ele gostaria de fazer música, ele escolheu música, física e matemática, né? Que aqui os alunos escolhem 3 matérias para poder estar cursando. Aí, após essas escolhas, ele aplicou, no caso, para conservatórios, porque ele gostaria de estar estudando música no conservatório. Tem música na faculdade e tem música no conservatório. Tem uma diferença que os músicos saberão. Então... eu não sei muito, mas eu sei que estudar música em conservatório é muito mais elaborado, é muito mais, né? É diferente. Aí ele aplicou para o conservatório, porque ele gostaria de estar estudando no conservatório, né? E aí, não tem vestibular aqui, né? Há um exame, digamos, nacional, que é aplicado para os alunos, que depois com essas notas, mais a entrevista, e no caso, como ele gostaria de estar estudando música, ele precisou apresentar mais um portfólio, né? E aí você aplica para essas faculdades que você deseja. E é difícil, Tati, assim, principalmente para brasileiro, tem alguma diferença? Ou para qualquer estrangeiro é difícil aplicar para essas provas? Então, ele precisou aplicar, como ele estava estudando aqui, para ele foi meio que automático, né? Mas, por exemplo, se você está aí no Brasil e quer vir cursar a faculdade aqui, você precisa ter o IELTS, ou ter o outro nome que eu me esqueci, que é americano, esqueci agora, um outro nome. Aí, dependendo da faculdade, você precisa atingir, né, uma nota. Após essa nota, aí você dá a entrada, né, com o pedido. Entendi. E aí agora ele tá estudando quantos anos que é de conservatório? 5? São 4 anos. São 4 anos. Começou agora em setembro, porque o ano letivo aqui começa em setembro, né? Então, devido à pandemia, as aulas estão sendo online e uma vez por semana, ou 2, ele está indo presencialmente. Legal. E Tati, vamos falar um pouquinho dessa questão de acessibilidade. Né? Você comentou que ele está indo né, para o conservatório e tudo mais. Como que funciona? Ele consegue ir sozinho? Ele precisa de ajuda? Lá no conservatório ele tem uma ajuda especial? Tem um professor, alguém que auxilia ele? Eu vou só voltar um pouquinho. Quando ele estava na escola, ele estudou a música, a matemática e a física. A música ele estudava num colégio, né, numa escola, que é especializada para alunos com baixa visão e alunos cegos, e alunos com outros tipos de dificuldades. E a matemática com a física, ele ia para um outro colégio, digamos, regular. Nesse outro colégio, ele tinha um professor que auxiliava, porque ele não consegue enxergar o que estava na lousa. Então, ele auxiliava falando os números. Durante esse período também, ele teve aulas com pessoas especializadas que chama mobilidade, para ajudá-lo a tornar independente a sua vida. Então, ele teve aulas de culinária, teve
aulas de movimento, né? Que digamos assim, de pegar o ônibus, como que pega o ônibus, como que sai, né? Não Então acredito, tem nossa, eu fiquei é, arrepiada com isso, porque, nossa, é muito diferente. gratuitamente, faz parte desse currículo, né? Uhum, E, então, assim, para você ter uma ideia, a pessoa teve um dia que ela veio, né? Essa professora, ela veio, ela veio até a minha casa, pegou o Vinícius e levou até o ponto de ônibus, explicou como que é, como que faz, porque aqui, né, Gabi, as calçadas já estão todas organizadas, né, já estão todas uhum, adaptadas, né, os sinais são sonoros, né, uhum, você clica, então, para você atravessar, você não precisa enxergar, se fez aquele barulho, você pode atravessar. uhum, E sim, há também a cultura de respeito com o próximo sim, aqui, uhum, né? Então, todo mundo tem este respeito com o outro também, né? uhum, E todo mundo que tem algum tipo de dificuldade, deficiência aqui, vive normal, porque é isso que eles querem. Querem que a uhum. pessoa vive normal, porque ela é normal com sua dificuldade, Sim. né? Eu acho que, na verdade, a gente está acostumado a falar que não vive a vida normal, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não cria possibilidades. Então, por exemplo, ter uma aula de Sim, mobilidade faz toda a diferença para uma pessoa que é exatamente, cega, que é exatamente. deficiente visual. É. E aí, como que ele fez, então? Como que ele está indo agora? Uhum, Como ele já, na escola, 2 vezes por semana, ele já voltava de ônibus sozinho, né? uhum, Então, agora, só mudou o trajeto, só mudou o ônibus, né? Então, uhum. ele usa o celular, né, com aplicativo e... Posso falar a marca? Depois você corta, Pode. se não Uhum, puder. uhum. Porque o iPhone, ele tem uma acessibilidade muito boa, Aham. né? Então, assim, Ele para a consegue escolha é saber qual ônibus fantástico. que é, qual ônibus Isso, está onde está? vindo. É. E aí também E tem, então, assim, até pra gente, por exemplo, a gente nunca foi para a Inglaterra. Quando você chega na Inglaterra, que você chega no ponto de ônibus, você vê, falta 2 minutos para tal ônibus passar. Então é super já diferente do Brasil. Então, poucas cidades do Brasil têm essa mesma estrutura que tem aí na Inglaterra, né? Então, é muito difícil um isso, ônibus chegar atrasado e você sempre sabe qual ônibus que tá vindo. Isso facilita que muito está também vindo, a questão isso, do transporte como um todo, né? exatamente, exatamente. Então, assim, só temos que agradecer, porque essa vinda para cá, especialmente para ele, está sendo fantástica, né? Uhum, E é uma pena que ainda nós estamos caminhando, né, no uhum. Brasil, ainda. A pequenos passos, mas tá vendo, né? Eu vejo que tá caminhando, mesmo que por poucos passos, mas tá, né? É, Passos lentos, melhor dizendo, uhum. Sim, porque é um direito de todos, né? é um direito de todos. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, né, nossos políticos, em geral, eles têm outras prioridades. Isso é muito triste. Sim, Isso abrange toda a área de educação. Então, eu como professora e profissional, né, eu sou muito frustrada nessa área, porque eu sei que a educação no Brasil, ela, assim, ela teve épocas que ela estava para melhorar muito, aí depois regrediu, e agora está de um jeito, né, não mencionando nenhum partido político, nem nada, né, sim. Uhum. mas eu acredito que, como um todo, essa parte da educação ela é muito falha no Brasil e acessibilidade também. Então, realmente, a gente tem muito a aprender, mas a gente está muito atrás. Então, não tem como comparar realmente um portador de deficiência, né, ou de necessidades Sim, especiais que mora no Brasil, né, essa mobilidade, acessibilidade, não tem como comparar aqui e no Reino Unido, por exemplo. É melhor a gente nem é, comparar, né, Tati? é, Mas aí, é. Tati, então aí vocês mudaram, então o Vini tá super feliz, seu marido também tá trabalhando, e aí, Uhum. como que você se encontrou aí? Então, você tinha sua profissão aqui no Brasil, você se sentiu motivada Isso. a mudar com a família. Então, quais foram os seus primeiros passos aí? Então, quando eu cheguei aqui, a minha primeira coisa foi começar
a frequentar aulas de inglês, porque Uhum. eu vim com inglês praticamente assim, muito, muito básico, do básico, do básico, do básico, do Uhum. básico, do A Tati básico, né? estudou um tempinho aqui com a gente também na Isso. escola, né? Mas ela estudou um pouquinho, depois ela já mudou. Já mudei. Não tive muito tempo. Na É, verdade, não tive muito tempo. Na verdade, não tive tempo mesmo para é. poder estudar, né? Uhum. E aí, quando eu mudei para cá, eu falei assim, não, preciso estudar. Aí Uhum. eu me matriculei numa escola, uma escola muito boa, que o foco era o pessoal de intercâmbio. Então, era o Uhum. pessoal muito jovem, né? Muito, muito novo. Mas por conta do preço, eu Uhum. precisei estar trocando de escola, de college, né? Que fala de escola. Uhum. E aí, nessa outra escola, eu permaneci por quase um ano estudando. Uhum. E com jovens também. Eu era mais velha da turma lá, né? Eles me chamavam até de tia. Ah, Mas porque todos tinham idade do meu filho. Mas foi uma experiência muito boa, né? uhum. Que eu tive, né? É uma experiência fantástica, né? Sim, Porque e para você sim. conviver com outras nacionalidades foi Uhum. muito bom, né? Muito bom mesmo. Mas aí depois desse quase um ano, na verdade, eu ainda preciso estar continuando estudando inglês. Tem que estudar para a vida toda, vamos ser bem honestos, né? Sim. Sim, Você tem a gente que é que. professor de línguas, de idiomas, no geral, a gente sempre está estudando, sempre praticando listening, sempre aprendendo vocabulário novo. Então, eu acho No, que isso é para é, sempre, né? Até o português. Então, às vezes eu me pergunto, nossa, mas será que eu coloquei a vírgula no lugar certo? Aí eu vou lá pesquisar, eu imagino, às vezes eu tenho um pouco de dúvida no português, então eu acho que normalmente, né, os meus alunos também têm dúvidas no inglês, então eu acho que a gente tem que continuar uhum, estudando e tudo mais. E você também fez é. aula de carro, né? Porque aí a mão é diferente. Como que foi para Ai, você? depois de um ano morando aqui, eu tomei coragem para poder dirigir do lado esquerdo, Uhum, porque eu sou meio medrosa, né? uhum, E então, assim, ficar dependendo também do meu esposo não é legal, né? Então uhum, eu precisava dirigir, mas eu não tinha coragem. Depois de um ano, tomei minha coragem, comecei a estudar para uhum, fazer a parte teórica e depois a parte prática. E é muito assim, não é fácil, sabe? São 763 questões que você precisa estudar, sendo que dessas 50 caem na prova. E você precisa acertar 43. Então, assim, o meu livro de inglês, atualmente, eu não sou expert ainda. Tá uhum. lá, mais ou menos. Um upper intermediate? Então, mais ou menos. Não tô mais no básico, porque agora eu Uhum, consigo me virar, mas uhum, também não tô lá, também não tô assim avançado, não, né? uhum, Então eu fiquei estudando, acho que acho que mais de um mês, né? Porque eram muitas palavras novas que para mim não fazia, que eu não usava, né? Como no carro. Então eu uhum, fiquei estudando e após eu fiz essa prova, acabei passando, depois eu fiz a prova teórica, que também é diferente do Brasil, são 40 minutos dirigindo com a pessoa do seu lado, sendo que 20 minutos ele dá as direções para você, e os outros 20 minutos você precisa seguir o GPS para ver se você consegue, né, se localizar com o GPS. Então, imagine para mim, que eu nem no Brasil usava o GPS português, imagina inglês. é. Né? Nossa, Então, mas você foi eu acho que deve ser muita fácil. pressão psicológica, né? 40 minutos junto com o instrutor. 40, aí você pode ter 15 erros, Uhum, digamos assim, né? 15 erros. Mas se você tem algum erro que é muito grave, aí acabou ali a prova. Aí você já volta lá pro seu lugar. E uhum. aí, mas assim, até hoje, mesmo dirigindo, às vezes eu fico, ai, será que eu tô do lado certo? Será que eu tô do lado certo? Será que eu tô do lado certo? Uhum, Né? Mas agora já não tenho mais problema de passar marcha, nada, agora já tá tranquilo. Porque eu acho que uhum. eu fiquei umas 2 aulas para só aprender a passar a marcha utilizando a mão esquerda. Ai, eu acho que eu ia ter o mesmo problema, porque a gente usa muito a mão direita, né? Quem é destro, aí quando você precisa utilizar a mão esquerda, realmente você fica perdida.
E aí você tá de um lado da rua, e você tá no outro, e você tem que mudar a mão, então muda tudo. O seu cérebro fica totalmente confuso, Sim, né? e as rotatórias, porque aqui é tudo, tem muitas rotatórias, né? Tem Na mesmo. rotatória você não pode entrar do lado direito, você tem que, né? É muito, Você é tem muito que. esquisito, É meio esquisito mesmo. E quando Meio, você bem, voltar bem aqui no esquisito. Brasil, como vai ser? Será para dirigir de novo do lado normal? Então, eu voltei, né? Eu não tive coragem. Aí deixei pro meu esposo. Diga você que você já sabe qual os lados, que eu tô meio. Eu fiquei meio apreensiva. Uhum, entendi. Fiquei, é, Ô, Tati, não é fácil, Gabi. não é fácil. A gente estava falando do inglês, né, como um todo. Conta para mim, por curiosidade, né, para o pessoal que estiver assistindo a gente, para os alunos, ou até quem quiser mudar para a Inglaterra. Você falou que o seu filho, o seu marido entendem muito, eles conversam muito bem, mas que você ainda está estudando e agora você já se adaptou melhor, já está falando. Você achou muito o inglês britânico mais difícil, mais fácil? Você acha que eles falam mais pausadamente? Como que é essa questão aí do inglês? Ai, Gabi. Bom, tem vários sotaques. Uhum, Como no Brasil, né? Mesmo que sendo um país pequeno, se você comparar com o Brasil, tem aqueles sotaques que agora você escuta falar essa pessoa da Escócia, né? Que uhum. ela puxa bem o R, né? Sim. E Ri, né? Riva. até entre e até entre eles mesmo, eles já falam, essa pessoa é de, eu Uhum, já não consigo identificar essa pessoa de tal lugar. uhum. Aqui, nós estamos falando uma localização que tem um sotaque bem forte, assim, um strong mesmo. Strong Né? accent. Até, yeah. Até, assim, aquela série do Peaky Blinders Uhum, é feita aqui, produzida aqui, né? uhum. Vários atores são daqui. Então, é aquele É acento aquele mesmo. accent. Ah, eu acho Só tão que lindo. por outro, é um sotaque assim, bem bonito, né? Eu também Ó, eu vou acho. falar a verdade, ó, como professora de inglês agora. Me julguem, pode me julgar, me julguem. Mas o inglês britânico, primeiramente, que ele é o inglês original. Então a gente tem que falar a verdade que o inglês britânico é o inglês original. É o inglês, assim, que, falando de gramática, é o melhor construído, porque quando a gente fala em inglês americano, tem muita gíria, o pessoal corta muito gramática, assim como no Brasil. E apesar dos accents, né, serem diferentes, Uhum, a gente sabe que às vezes britânico fala mais pausadamente do que americano. Americano às vezes emenda uma coisa na outra e aí você não uhum. consegue entender. E aí, Gabi, tem uma coisa que eles são muito educados, porque assim, quando você fala, eles já sabem que você não fala, você não é inglesa, né? Uhum. Principalmente eu, por exemplo, eles acham que eu sou italiana, acham que eu sou espanhola, porque eu também tenho até um fone, acento bem, bem, bem forte, né? Uhum. E eles ajudam muito, porque eles são muito educados. Eu me Uhum. recordo quando eu estava estudando, né, nessa escola, eu precisava cortar pelo shopping para até chegar na estação de trem, para pegar o trem novamente para minha casa. E aí eu vi um tênis, foi bem logo que eu mudei para cá. E aí eu queria comprar o tênis, mas eu não sabia. Uhum. Aí eu falei para a moça que o meu número, né, era eu falei até número na época, porque hoje a gente fala size, é size, né? Mas Uhum. em português, number. Meu number is tal, 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 tal. Uhum. E aí ela não entendeu. Mas aí eu ouvi um Uhum. Havaianas mesmo, do Brasil, com meu número. Uhum. E até hoje eu falei, em Brasil, eu Uhum. use this, this. Aí eu apontei para ela, né? Falando assim, dessa forma mesmo. Ela falou assim, então eu acho que o seu size é Uhum. 5 ou 6. Uhum. Então são pessoas assim, muito pacientes. É. Muito pacientes, né? Eles são muito Eu assim, agora, educados, né? Eu percebo que, por exemplo, extremamente. o pessoal fala, mas britânico, americano, eles são mais frios. Tudo bem, é a cultura deles. Realmente, talvez eles Uhum, não. Brasileiro, a gente conversa muito, então no metrô, no mercado, no elevador. Agora, às vezes, ele não quer fazer uma amizade com você, o britânico, mas ele vai te responder. uhum. Então, tudo que você Sim, perguntar, ele vai te responder. sim.
Talvez ele não vai ser tão Sim. caloroso como um brasileiro, mas tudo bem, né? Ele já tá ali te ajudando. Parte da cultura. Sim. Exatamente. Eu lembro que no ano passado eu fui para Inglaterra, né? Eu fui para Londres e fui para uma cidadezinha que chama York. Não sei se você. Eu já fui. É linda, né? Meu Deus, eu queria ficar por lá, amiga. E aí eu lembro que eu fui numa loja e, assim, de verdade, eu não tenho muita dificuldade para me comunicar, né? Só quando muda muito o accent. Então, assim, as pessoas conseguem me entender, mas às vezes eu não consigo entender assim, algumas palavras que o pessoal diz, porque muda algumas palavras, né? Mesmo sendo professora de inglês. E eu entrei numa loja, e lá em York, parece que o pessoal fala um inglês meio de interior, assim, uma coisa meio britânica, interior, uma coisa meio... E eu também queria procurar lá uma lembrancinha para comprar, né? O pessoal lá que é fã de Harry Potter, né? Porque lá tem um beco diagonal, né? E aí eu lembro que eu também não conseguia entender o que o rapaz estava falando. Pois ele falou assim, me desculpa, vou falar mais devagar. Ele falou, eu entendi. Aí eu pensei, nossa, tá vendo? Às vezes a pessoa ali na pressa tá te vendendo um produto, eles estão falando muito naturalmente e com um accent totalmente diferente, né? E aí, mas eles, assim, às vezes, aqui no Brasil, a pessoa tira sarro da sua cara. Isso é muito chato, né? E eu não acho isso elegante. Mas aí também, quando eu fui para a Escócia, já o accent deles é muito, assim, diferente também. Então, aqui no Brasil, eu não ensino para os meus alunos, eu falo 1, 2, 3. Lá na Escócia, eles falam 1, 2, 3. 2, 3, yeah. Então, eu falei, cara, tá certo. Tô ensinando, sabe? Eu falo, independentemente, se você conseguir se comunicar, não se preocupe muito com a pronúncia, né? Legal. Exatamente. E agora, por conta, né, terminando, que eu parei a escola, né, que eu dei um período, eu apliquei para fazer um trabalho voluntário, de forma que pudesse me ajudar com o inglês, né? E isso vem contribuindo, né? Além de eu não estar ficando mais só em casa, como dona de casa, né? Eu acabo ajudando e as pessoas acabam me ajudando também. Que legal. Porque você precisa conviver, né, com Você era inglês, assistente social aqui no Brasil, Tati? Não, na verdade, eu sou professora, né, de educação infantil e trabalhava na assessoria pedagógica, né? E aqui o meu curso não é válido, né? É interessante também comentar que alguns cursos, quando você vem para cá, eles não são válidos. Não. Né? Como é o meu caso. Né? Então, agora, eu posso até atuar, mas não como professora, como ajudante, né? Como auxiliar de professora. Aí tudo bem. Mas aí eu preciso fazer um curso, né? E aí eu falei assim, não, primeiro quero aprender inglês, quero ficar mais confidente né, com inglês, e depois começar a aplicar para outro trabalho. Trabalhar na sua área aí? Então, Gabi, eu tô naquela coisa, porque eu faço um trabalho voluntário numa loja que ajuda de caridade, né? Que tem contato direto com o público. Que também foi uma coisa que eu gosto, que eu gostei. Então, assim, eu não sei ainda. Entendi. Não sei ainda, né? Então, não sei. Teve uma época que eu queria, assim, nossa, eu fiquei fascinada, eu queria morar aí no Reino Unido de qualquer jeito, não precisava ser na Inglaterra, eu gosto muito da Inglaterra, mas qualquer Escócia, Irlanda, eu já estaria, né, aceitando, e eu queria, meu objetivo era conseguir lecionar para crianças também. Só que aí depois eu percebi, mas, gente, aqui no Brasil eu tô conseguindo fazer uma diferença, que é ensinar as pessoas que precisam aprender a falar inglês, às vezes a conquistarem um sonho. Agora, se eu for para lá, eu vou conquistar só o meu sonho. Então, assim, eu tenho na minha cabeça, assim, também de entender que no meu trabalho eu estou ajudando pessoas, sabe? Então, eu acho isso importante também.
Eu não sei, eu gosto muito de atuar com crianças pequenas, Uhum, né? Eu não fechei essa porta, né? uhum. Até porque eu tenho bastante tempo, né, com isso, com esse trabalho. Mas deixar com o tempo, sabe? Não, Uhum. deixar o tempo, e aí, né, quero aprender bem inglês mesmo. Mas você vai. Quanto tempo que você tá aí, Tati? Eu me mudei em 2017, 3 anos já né? vai fazer Já, que você tá já aí. vai fazer Já tá 3. super acostumada, então já. Vamos falar um pouquinho da cultura para ver Vamos, qual que é a vamos. diferença do Brasil para a Inglaterra? Oh, Nossa, bom, por onde a gente começa? bastante. Letra Por onde a A. gente começa? Vamos começar pelo weather, pelo clima, né? Uhum, Porque aqui o máximo é 22, 23, de vez em quando faz 28, 29, mas assim, é um dia, 2 dias, não mais que isso. uhum, Tanto que quando eu mudei pra cá, os meus vestidos foram tudo pro teto, foram tudo guardei tudo pra cima, esqueci o uhum. nome, oh, meu Deus. No E aí, sótão, no attic. isso, Uhum, e é. E aí ficou tudo lá porque você não usa, não adianta. uhum, Você não usa. Então precisa, assim, às vezes até meio cólico, sabe? Todo uhum. dia você acorda, aquele cinza, aquela chuva fininha, Ai, que fininha, gostoso! Eu fininha. quero! Aquele frio, Uhum, sabe? Aquele frio. Mas você precisa adaptar, né? uhum, Então, é isso. Comida é bem diferente também. Não temos aqui o hábito de comer todo dia arroz e feijão, né? uhum, Então, assim, até o café da manhã já começa que aqui é um pequeno almoço, né? E uhum. aí o almoço não tem o almoço, tem só a janta, Sim, é né? verdade. E Então, você tem. precisa Eles não comem, por exemplo, aqui a gente come arroz, feijão, salada, carne e mais alguma coisa, farofa. Aí não, muita coisa. aí é batata e carne. É Batata e carne é uma saladinha. salada. Batata e carne é uma saladinha. Isso. Batata, né? Só. Não precisa ter aquele mundaréu de coisa, né? A gente come bastante, a gente come bem, digamos assim, Mas olha, né? só para hoje, né, aqui no Brasil, nesse dia que estamos gravando esse vídeo, tá fazendo quase 40 graus. Então, na hora que você fala 22 graus, me dá uma leve inveja, sabe? Porque a gente no ar-condicionado não tá dando conta, sabe? Porque tá muito calor, tá muito quente. Você não consegue direito, você não consegue dormir, você não consegue trabalhar, você fica com o corpo mole, aí você precisa É. beber água toda hora, vai no banheiro toda hora, aí não concentra no trabalho. Então, realmente, o calor, ele, Uhum. ele dificulta algumas coisas, né? Sim, e é verdade, mas que às vezes esse ano deu um 26, 27 graus, para nós já foi muito, assim, e para Uhum. nós, comparar no Brasil não é nada, né? Mas assim, tava assim, um 27 graus, calor o pessoal tá usando camisa de insuportável. frio. Exatamente Verdade. isso. Né, o 21 já estamos de camiseta. Na verdade, eles com 15 graus já estão com short, vamos ser bem Hum. honestos. 15 graus. E aí Já. uma outra curiosidade que eu acho fantástico, deu um solzinho assim, 20 graus, assim, vai todo mundo pro parque tomar Uhum. sol. É. Então, sabe aquela coisa de tomar sol mesmo, deitar na grama e Uhum. ficar ali tomando sol. Leva E uma cadeirinha de praia, ou então deita na grama. É. é isso mesmo, Uhum. assim, e fica, Uhum. né, um bom tempo. É, pães também aqui, né, eu tenho uma galeria só de pães de forma, fino, grosso, médio, Uhum. mais tostado, menos tostado, É. né, Ah, eu adoro. fantástico, Muito, fantástico. muito bom. Ah, então, a Né. comida, né, é diferente. Você gosta do prato daí, que o pessoal sempre fala fish and chips? Então, eu não como peixe, né, então para mim não foi muito. Por não comer peixe, por ser, né, ser alérgica a peixe, eu não aprecio muito esse prato que é totalmente famoso, e é mesmo, É. muito Todo famoso. lugarzinho que você vai tem um fish and chips. Tem. Todo lugar sempre, sempre, sempre tem, né?
E outra questão também refere-se à água, né? Aqui a gente toma água da torneira, Sim. né? Quando eu me mudei para cá, nós comprávamos água, e aí a pessoa, né, nosso vizinho, veio e falou, não precisa comprar água, aqui a gente não toma esse tipo de água, a gente toma água da torneira, você não precisa se preocupar, né? É muito legal. E na verdade, nos restaurantes e em todos os lugares que você vai, se você pede água, eles te dão água da torneira, porque é o normal. Todo mundo bebe água da torneira porque é potável, né? Exatamente. Tem, assim, uma questão muito de respeito com o meio ambiente, né? Então, os lixos é reciclado, assim, todo lixo que eu gero que é reciclado, eu coloco num tambor, né? Numa lata específica para esse lixo, né? E Uhum. se eu precisar, por exemplo, descartar algum tipo de móvel, por exemplo, eu tenho que levar num determinado lugar específico, eu não posso colocar na frente da minha casa, senão isso gera multa, né? É Então, assim, diferente do Brasil, que aqui a gente coloca é, tudo na calçada e acha que e tá bom, né? e tudo misturado, né? Sim. Aqui não, né? Senão também você leva uma multa. Uhum. Seu cachorro fez cocô na rua e você não recolheu por conta dos vídeos, das câmeras, que aqui tem bastante. Uhum. Você também recebe uma multa, Ai, né? adoraria, porque olha, na frente do meu apartamento, ok, vizinhos que estejam me assistindo neste momento, né? Tem certas pessoas, né, que levam o cachorro na frente da minha garagem, Tati. Você acredita? Ai, é demais, né? Dou ré no cocozinho do cachorro. Então, eu acho assim, isso é uma falta de educação, de um, assim, eu Sim, considero um abuso esse tipo de coisa, é muito complicado, né? é muito, é difícil, né? Uhum, E uma coisa que me chamou muita atenção, até por conta de ser professora, é a quantidade de leitura de livros, que você entra no trem, você entra no ônibus, está todo mundo lendo. uhum, Então, assim, e tem bastante livrarias também, né? E o preço dos livros não são preços caros, ele é acessível, uhum, né? Então, assim, isso faz com que todo mundo leia, e leia bastante, né? uhum, Dificilmente no Brasil eu me recordo que eu gosto muito de ler. E eu comprava livros, eu queria comprar vários livros, mas era uhum. muito, muito caro. Então eu tinha que escolher que Sim, livro que eu vou comprar nesse mês, um porque eu não vou, absurdo. né? Sabe, você aqui no Brasil, às vezes um livro 80, Muito. R$ 100, sabe? Não, É complicado. é muito complicado, né? Mais algum Os highlight museus aí? também. Ai, deixa eu ver, desses os museus, é aquilo que você já comentou, né? Que são gratuitos, que vale a pena, que tem assim umas coisas É muito lindo. Para quem gosta de história, maravilhosas. Ai, perfeito. é perfeito. Se você gosta de história, sabe falar inglês, se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, morar um tempo no Reino Unido, né? Outro dia eu estava lendo É, uma curiosidade, Tati, é. que no Reino Unido tem tanto castelo né, por metro quadrado, que se você todos os dias visitar um castelo, você vai passar mais de 80 anos visitando o castelo. Nossa. Sim, Olha, olha, eu já visitei alguns, mas realmente tem um monte ainda para serem visitados, realmente. diz Tem que só mesmo. na Escócia diz que só na Escócia você passaria Uhum. 57 anos para visitar todos os castelos Ah, da Escócia. Então imagino é que muito, é lá muito é lindo mesmo. Assim como também em Wales, uhum, País de Gales, um país de né? Gales, é. Que inclusive, além do inglês, falo galês, né? Uhum, É, assim, é maravilhoso mesmo, é muito, maravilhoso. é muito Eu lindo. acho assim que vale a pena. Se você tem essa vontade, Uhum, né, já é o primeiro passo, né? já é o primeiro passo. E é, Tati, então vamos para finalizar o nosso vídeo. Que conselho você daria para alguém que está pensando em mudar para a Inglaterra? Como que essa pessoa tem que se preparar? Que conselho você daria para essa pessoa que está assistindo a gente, para quem tem vontade de morar, ou até mesmo para algum pai ou mãe que tem um filho deficiente visual, que está buscando, às vezes, alguma oportunidade melhor nessa questão de acessibilidade? O que você deixaria aí de conselho? eu,
se está pensando em morar fora, eu acho que, assim, se tem esse desejo, acho que tem que seguir em frente mesmo, né? E estudar o inglês, porque isso vai facilitar muito a sua vida quando você estiver aqui, né? Uhum, No meu caso, né? No meu caso, veio assim, caiu, né? Mas, uhum, mas eu já tinha quem socorrer, né? Tinha quem me dar as mãos, né? uhum, Mas, assim, se você não tem, até porque você pode vir sozinho mesmo, né? uhum, Porque tornar-se dependente também é fantástico. Eu acho que tem que começar pelo inglês mesmo, uhum, que vai facilitar bastante a sua vida, né? uhum. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não precisa de inglês, você vai lá, você vai arrumar emprego. Não é bem assim. Aí você vai lá e você vai se Dependendo, virar. Eu vejo aluno falando assim, eu não tô nem aí, eu vou me não, virar e depois eu me viro. não. Não é bem assim. Até para você atuar em serviços, né, de limpeza, assim, eles vão precisar que você entenda pelo menos as medidas de segurança. Então, Uhum, você precisa estar sabendo, sim, um pouquinho, uhum. né? Se você saber um pouquinho, melhor ainda. Melhor, Então, melhor. e aí você não passa tanto perrengue como eu já Tanto perrengue. passei, ou como eu venho passando, né? Até hoje, né? Ai, Tati, para de dizer assim. Não. Mas faz parte, faz parte. Uma vez eu servi para um colega do Vinícius, estava em casa, perguntei se ele queria spring water, porque aqui é muito comum a água com gás, né? Uhum, Aí ele falou spring. Aí eu vi que ele ficou lá, né? uhum. Aí eu veio o Vinícius e falou assim: não, é sparkling. Mas Então, tudo bem, assim, tava parecido. Então, você daria de conselho estudar bastante inglês e prepará-lo. Eu, ouvi bastante, né? Listen, eu acho que um conselho que eu bastante. daria assim para os alunos, estudem para você, antes de mudar, pelo menos você tem que ter um pre-intermediate. Eu acho que é um Isso. pre-intermediate. Se você, É. se você estudar muito pouco inglês também, quando você chegar lá, você não vai conseguir entender. Porque Uhum, o elementary, né, o beginner, quando você estuda, ele te dá comandos muito básicos e você consegue entender assuntos muito simples. Então, assim, numa conversa uhum, num mercado que a pessoa vai falar super rápido e sobre qualquer tema, você precisa ter um uhum. vocabulário a mais e o inglês um pouco mais sofisticado. Então, um pre-intermediate, Isso. intermediate, e aí sim, aí você já vai ter É. uma base, depois lá você continua. Exatamente, perfeito, também concordo, né? Uhum, E assistir bastante filme, especialmente filmes que são daqui, né? Se uhum, você quer vir morar para cá, porque uhum. tem mesmo essa diferença. Eu assistia muito Peppa Pig, não é nenhum tipo de vergonha. Peppa Pig, para mim, que como é daqui, né? São bem fácil para criança, né? Tem um sotaque daqui, né? Até uma curiosidade que eu tava lendo esse tempo atrás, muitos pais americanos estavam meio que, não bravos, mas assim, questionando, porque os filhos estavam falando com uma Peppa Pig. Então eles iam ter holiday e não vacation. Ah, eles iam usar trousers e não pants. E exatamente. Entendi, entendi. Então, Tati, assim, então acho que e na questão de acessibilidade, você com certeza então indicaria para um pai, para uma mãe, para uma família olha, para investir nisso, porque realmente faz a diferença nessa sim, questão da mobilidade, né? Dos sim. filhos. Exatamente. Assim, eu não tenho nem o que questionar absolutamente nada, nada. Uhum, Porque é uma cidade que é preparada, são lugares que estão preparados para atender a todos, né? uhum, né? E atende a todos mesmo, independente da sua dificuldade, né? uhum. Bom, Então, Tati, eu a gente espero que todo mundo tenha essa possibilidade, é isso que eu sim, espero, e que também o nosso país, né, uhum, possa também melhorar e pensar nessas questões. Né? sim, eu acredito no Brasil. Talvez daqui uns 5.000 anos a gente consiga fazer as coisas É, acontecerem, né? Depois, quando eu é. nascer de novo, daqui uns milhares Ai, de anos, eu acho que já vai.
já vai estar melhor. Tati, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, né, por disponibilizar um pouco do seu tempo, né, para conversar com a gente. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E eu vou deixar o link de uma matéria, né, que saiu na BBC, do Vini. O Vinícius fez 2 matérias, né? A primeira, solicitando a ajuda para fundos, né? Porque aqui é muito caro a universidade, principalmente se você é aluno internacional. E a segunda matéria, falando, né, que ele obteve esse auxílio, que teve alguns apoiadores. E, então, dá para... Eu vou compartilhar, então, com o pessoal, que aí vocês vão ver como que o Vinícius é talentoso, como ele toca piano super bem. Obrigada. E é isso aí. Então, tá bom, Tati. Muito obrigada. Cheers! Cheers! Bye, bye! Cheers! Bye!